Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje estaremos aqui para mais uma aula de matemática. E hoje com um componente novo, álgebra, de olho na tela. Aula de número 31, o eixo, álgebra, conteúdo, propriedades da igualdade. Habilidade, determinar um número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que envolve as operações fundamentais com os números naturais. Muito bem, então vamos lá que agora é hora de estudar. Muito bem, e quando se fala em igualdades, o que a gente pensa com relação a igualdades? Bom, quando se fala em igualdade, você tem que pensar o seguinte, a gente estava falando de igualdade de uma operação, de um problema. Como é que fica essa questão das igualdades, professor, envolvendo as operações fundamentais? Bom, é o que nós vamos ver na aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos trabalhar essa questão das igualdades. Então, de olho na tela. João recebeu e deverá equilibrar uma balança onde, de um lado, há um peso com 15 quilos e para equilibrar ele recebeu 3 pesos. Um com 10, outro com 7, outro com 5 quilos. Como João deve proceder para equilibrar essa balança? Bom, observe nesse problema que nós temos uma balança, ok? Então, observe aí que a balança não está equilibrada, olha aí, ó. De um lado nós temos 3 pesos, né? 10 quilos, 7 quilos e 5 quilos. E do outro lado nós temos um peso de 15 quilos. E como é que eu faço para equilibrar essa balança? Deixar ela por igual. Bom, então vamos pensar no seguinte, usando o princípio da igualdade. O que eu vou fazer? Olha aqui do lado, o que a gente vai fazer? De um lado nós temos 10 quilos, correto? E o que eu vou fazer do outro? Para equilibrar, uma possível solução seria o quê? Usar um peso de 5 e outro peso de 5. 5 com 5 dá quanto? 10. Mas, professor, de um lado não tem 2 pesos e do outro lado não só tem um peso? Bom, mas observe que este único peso vale 10 quilos. E esses dois juntos, ou seja, somados, né? 5 mais 5 dá um total de quanto? 10 quilos. Ou seja, estamos tendo aqui um princípio de igualdade. Aqui comigo. Bom, quando se fala em igualdade, a ideia é mais ou menos essa, tá certo? Tentar equilibrar as coisas, tá ok? Verificar que quando você tem uma igualdade, o que acontece de um lado, acontece do outro também. Mas como é que fica isso com problemas? É o que nós vamos ver na aula de hoje. Então, de olho na tela. Larissa comprou um sapato, uma bolsa, num total de R$ 65. Sabendo que o sapato custou 20, pede-se a representação do problema através de uma igualdade. E letra B, quanto custou a bolsa? Muito bem. Então, pede-se quanto custou a bolsa e colocar o problema numa igualdade. Então, vamos pensar no seguinte. A Larissa comprou um sapato e uma bolsa. Então, vou representar o sapato por S e a bolsa por B. Ok? Num total de R$ 65. Quando ele fala num total, significa o seguinte, que quando eu somo o sapato com a bolsa, eu obtenho R$ 65. De onde o senhor tirou isso, professor? Daqui, ó. Num total. Quando eu falo num total, significa que eu somei sapato mais bolsa e eu tive R$ 65, ok? Então, a letra A nós já fizemos, ó, representamos através de uma igualdade. Sapato mais bolsa é igual a R$ 65. O que ele quer na letra B? Quanto custou a bolsa? Bom, para eu fazer a letra B, eu pego a equação, né, a igualdade que eu tenho na letra A, tá bom? Então, vou pegar essa igualdade, que sapato mais bolsa é igual a R$ 65. Professor, mas eu não tenho o valor do sapato, da bolsa. Bom, vamos ver aqui no problema. Olha aqui, ó. Sabendo que o sapato custou R$ 20. Opa! Nós temos o valor do sapato. Olha aí, ó. O sapato custou R$ 20. Ou seja, quando eu somar
o valor do sapato mais a bolsa, eu tenho quanto? 65. Muito bem. Olha aí, ó. Então, quanto é que vale o valor da bolsa, professor? É muito simples. Se eu estou somando o valor da bolsa com mais o valor do sapato, que é 20, eu estou obtendo 65, eu tenho que usar a noção de completar. Qual é o número que, somado com 20, dá 65? Eu posso fazer isso fazendo que operação? Eu posso usar uma subtração para saber qual foi o número que eu usei para completar. Então, eu posso fazer 65 menos 20. Então, o 5 eu vou baixar. E 6 menos 2, 4. Então, olha aí, ó. Qual foi o meu valor? 45. Muito bem. Significa que a minha bolsa custou R$45. Por que 45, professor? Vamos voltar para a letra A. Porque quando eu somar 20 mais o valor da bolsa, que é 45, eu tenho uma igualdade que me diz que os dois valores dão quanto? 65. Isso é verdade, professor? É verdade. 45 mais 20 é quanto? Olha aí, ó, 5 mais 0, 5, e 4 mais 2, 6. 65. Muito bem. Aqui comigo. Então, nós vimos o seguinte, que quando eu somo sapato mais bolsa, eu obtenho o quê? 65. Nós começamos a entender a noção de igualdade. Vamos ver um outro problema mais elaborado sobre isso. De olho na tela. Érica comprou sapatos, bolsas, calça e mochila. O valor somado do sapato e a bolsa é R$50. O sapato custou 30, a calça custou 10. Sabendo que o valor somado do sapato e da bolsa são iguais aos valores somados da calça e da mochila, quanto custou a bolsa e a mochila? Nossa, professor, me embolei todinho nesse problema. É muito difícil. Então, vamos por partes, tá bom? Vamos ver todos os produtos que ela comprou. Bom, ela comprou sapatos, eu vou representar por S. Comprou bolsa, vou representar por B. Comprou calça e comprou mochila. Então, vou representar aí S, B, C e M. Vamos atentar ao problema. O valor somado do sapato e da bolsa é quanto? R$50. Ou seja, quando eu somar o sapato mais a bolsa, eu tenho que ter R$50. Ou seja, esses dois juntos são iguais a 50. Muito bem. Sabendo que o valor somado do sapato e da bolsa são iguais, olha aí, ó, são iguais ao valor somado da calça e da mochila, quanto custou a bolsa e a mochila? Bom, então, olha a informação. Quando eu somar o sapato mais a bolsa, o problema está me dizendo que isso é igual a somar os valores da calça mais a mochila. Correto. Muito bem. E aí eu tenho o valor o quê? Eu tenho o valor do sapato. Vamos ver o que eu tenho. Eu tenho o valor do sapato. O sapato custou quanto? 30. Eu tenho o valor de quem também? Da calça. A calça custou quanto? Olha aqui a calça. A calça custou 10. E ele quer justamente isso aqui, ó. Quanto custou a bolsa? Olha aí, ó, a bolsa e a mochila. Professor, como é que eu vou fazer para descobrir isso? Isso é uma igualdade. Então, preste atenção aqui comigo. O sapato mais a bolsa, somados, são iguais ao valor da calça mais a mochila. Ou seja, se o sapato mais a bolsa custou 50, pense comigo. A calça e a mochila também, quando forem somadas, também vão ter que custar quanto? 50. Muito bem. Ou seja, aqui o total tem que ser 50 e aqui também o total tem que ser quanto? 50, porque é uma igualdade, ok? Tá bem aqui do problema. Então vamos usar a noção de completar mais uma vez. Eu tenho 30. Para chegar a 50, falta quanto? Não sei de cabeça, professor. Então, faça a continha. 50 menos 30, 0. 5 menos 3, 2. Então, aqui fica quanto? 20. Olha aí, ó. 20 mais 30, 50. Aqui também. Eu tenho 10. Para 50, falta quanto? Não sei de cabeça, professor. Faça a conta. 0, 5 menos 1, 4. Dá quanto?
40. 10 mais 40 é quanto? 50. Então, olha aí, ó. A bolsa custou quanto? 20. E a mochila custou quanto? 40. Muito bem. Olha aí que problema bonito. Aqui comigo. Então, vimos aí nesse problema mais elaborado que nós temos que ir montando as igualdades, lendo o problema com calma e ir fazendo as operações, tá certo? É um assunto mais delicado, porque é um assunto de álgebra, mas não é difícil, basta você prestar atenção. Bom, de olho na tela. Sabendo que x é igual a 2, pode-se afirmar que x mais 3 é igual a letra A, 4, letra B, 5, letra C, 6 ou letra D, 7. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos esquecer as alternativas por enquanto. Ele diz claramente que x é igual a 2. Isso aqui é uma igualdade. Olha aí, ó, é uma igualdade. E o que ele pergunta? Pode-se afirmar que x mais 3 é... Aí você não vai fazer chute, você vai pensar algebricamente. Quanto vale x mais 3? É bem simples. O que ele fala no problema? Que x é o quê? Igual a 2. Olha aqui, de olho aqui no problema. X é igual a 2. Então, se x é igual a 2, então aqui vai ficar 2 mais 3. E quanto é 2 mais 3? 2 mais 3 é igual a 5. Muito bem. Olha esse problema de igualdade, que bonito. X mais 2 é igual a quanto? X mais 3, perdão, é igual a 5. Por quê? Porque x é igual a 2. Então, qual é a alternativa correta? Alternativa B, 5. Tudo bem? Certo. Voltando aqui à resolução, vamos ao nosso próximo problema. Sabe-se que A é igual a B e B é igual a 5. Quanto vale A mais 5? Ih, professor, me embolei todinho. A é igual a B, B é igual a 5, e quanto vale A mais 5? Bom, existe uma propriedade na igualdade que diz o seguinte: se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C também, ok? Isso é uma propriedade da igualdade, tá certo? Vamos trabalhar aqui. Professor, não entendi nada. Repita, não tem problema nenhum. Diz o seguinte, eu tenho o número A que é igual a B. E eu digo que B é igual a C. Bom, se A é igual a B e B é igual a C, então A não pode ser diferente de C, correto? O A tem que ser o quê? O A tem que ser igual a C. Tá certo? Ou seja, esses três números são iguais. Nossa, professor, ainda não entendi. Vamos pegar o problema e vamos entender. Então, eu digo o seguinte. O A é igual a B. Tudo bem, A é igual a B. E o que ele fala? Que B é igual a quanto? B é igual a 5. B é igual a 5. O 5 seria que número? O nosso C. O que a gente acabou de aprender? Que se A é igual a B e B é igual a C, então o A também é igual a C. Ou seja, o A vai ter que ser igual a quem? Muito bem, a 5. O A é igual a 5. Mas ainda não é isso que o problema quer. O que o problema quer? Quanto vale A mais 5? E quanto vale A mais 5, professor? Bom, é outra igualdade em cima dessa. Quanto vale A mais 5? Bom, aqui fica um pouco mais simples. Por quê? Eu já tenho o valor de A. Quanto vale o nosso A? O A vale 5. Então, eu vou substituir. No lugar desse A, eu coloco 5. E quanto é 5 mais 5? 5 mais 5 é igual a 10. Então, 5 mais 5 é igual a 10. Então, voltando à resolução, quanto é que vale a nossa questão? Nosso B vale 10. Vamos só recapitular o que foi que eu fiz. A é igual a B, B é igual a C. O que foi que eu disse? No nosso problema, ele diz que o A é igual a B. E o nosso B vale quanto? O nosso B vale 5. Ou seja, o nosso C vale 5 de novo. Pela propriedade, o que eu ensinei agora há pouco? Que o A é igual a C. Muito bem. Então, o A tem que ser igual a quanto? O A é igual a 5.
E o que ele pede no problema? Quanto é A mais 5? E A mais 5 vale quanto? Bom, o nosso A vale 5. 5 mais 5 é igual a quanto? 10. Resposta, letra B. Qual é o nome dessa propriedade aqui, professor? É a propriedade transitiva da igualdade, ok? A propriedade transitiva que você vai usar nesses probleminhas. Aqui comigo. Nossa, professor, esse assunto é um assunto mais elaborado, né? De álgebra, um pouquinho mais complicado, né? Bom, o que você tem que ficar atento? Prestar atenção nas igualdades, tá? Sempre preste atenção nas igualdades. Então, quando você tiver uma igualdade, ela vai lhe ajudar, tá certo? Isso que vai tornar o problema mais interessante. Professor, mas eu não entendi muito bem quando tem 3 números, como é que fica? Tá, vou explicar mais uma vez para você. Preste atenção, de olho na tela. Então, digamos que eu digo o seguinte, que x é igual a c e c é igual a 7. E eu pergunto, quanto vale o x? Bom, nós acabamos de aprender o quê? Que se A é igual a B e B é igual a C, então A só pode ser igual a C. Muito bem. Nesse caso aí, o nosso A é o x. Eu estou dizendo que x é igual a C. E o C é igual a 7. O que a gente conclui de cara? Que o x vale 7. Muito bem. Novamente, a aplicação da propriedade da igualdade. Ok? Aqui comigo. Ok? Então, vamos fixar essas propriedades na cabeça, vamos interpretar os problemas com muita calma. Ok? Muito bem. Chegou a hora do nosso exercitando. Bom, exercitando o número 1. Se x é igual a 3, pode-se afirmar que, letra A, x mais 2 é igual a 5, x mais 4 é igual a 6, letra C, x menos 2 é igual a 4, ou letra D, x mais 5 é igual a 2. Sabendo que A é igual a 4 e A é igual a B e B é igual a C, quanto vale C mais 2? Letra A, 4, letra B, 6, letra C, 8, ou letra D, 10. Exercitando o número 3. Pedro comprou bananas, maçãs, abacaxis e morangos. Somando as bananas e as maçãs, temos um total de 15 frutas, que é igual à soma de abacaxis e morangos. Sabendo que Pedro comprou 8 maçãs e 9 abacaxis, quantas bananas e quantos morangos ele comprou? Letra A, 7 bananas e 7 morangos. Letra B, 7 bananas e 8 morangos. Letra C, 7 bananas e 6 morangos, ou letra D, 8 bananas e 9 morangos. Aqui comigo. Então vamos resolver os exercícios e daqui a pouco nós voltamos tirando todas as dúvidas, tá certo?
Muito bem, chegou a hora de resolver o nosso exercitando. Conseguiu fazer? Teve dúvida? E, professor, fiquei com dúvida nessas igualdades. Tudo bem, vamos resolver agora. Primeiro exercitando. Se x é igual a 3, pode-se afirmar que, letra A, x mais 2 é igual a 5, x mais 4 é igual a 6, x menos 2 é igual a 4 ou x mais 5 é igual a 2? Preste atenção, quanto é que vale o nosso x? X é igual a 3. Então, por exemplo, na letra A, ele diz que x mais 2 é igual a 5. Então, substituindo o x por 3. 3 mais 2 é igual a 5? Sim, professor. Então, nós vamos continuar. Vamos ver o que ele diz na letra B. X mais 4 é igual a 6. 3 mais 4 é igual a 6? Não, professor. 3 mais 4 é diferente de 6, porque é igual a 7. Então, a letra B está fora. X menos 2 é igual a 4. Então, 3 menos 2 é igual a 4? Não, professor. 3 menos 2 é diferente de 4. É igual a 1. Está fora também. X mais 5 é igual a 2? Então, vamos lá. 3 mais 5 é igual a 2? De jeito nenhum, professor. 3 mais 5 é 8. Então, é diferente de 2. Qual é a nossa resposta? É a letra A. Muito bem. Certinho. Vamos lá. Sabendo que A é igual a 4 e A é igual a B e B é igual a C, quanto vale C mais 2? Então, inicialmente, temos que descobrir o valor de C. Então, o A vale 4, correto? Muito bem. O que ele fala? Que A é igual a B e B é igual a C. Certo. Bom, se o A é igual a 4, então, olha aqui, eu vou substituir aqui por 4. Então, 4 é igual a B. Olha aí, a primeira conclusão. Que B é igual a 4. Mas o que ele fala? Que B é igual a C. Bom, mas o B, professor, é 4. Então, o C vale quanto? 4. Correto. Então, o C vale 4. Eu também podia concluir de cara que A é igual a C, pela nossa propriedade transitiva da aula de hoje. O que ele quer no problema? Quanto vale C mais 2? Quanto vale o C que nós encontramos? 4. Ó, C igual a 4. E quanto vale 4 mais 2? 4 mais 2 é igual a 6. Então, resposta, letra B, 6. Vamos verificar. Correto. Lembre o seguinte, que aqui é a propriedade o quê? Transitiva. A é igual a B, B é igual a C. Eu também poderia concluir o quê? Que A, de cara, é igual a C. Corretinho, professor. Então, vamos lá. Próximo problema. E é um senhor problema. Pedro comprou bananas, maçãs, abacaxis, morangos. Vamos com calma. Então, vamos primeiro representar essas frutas. Bananas, maçãs, abacaxis e morango eu vou chamar de MG, tá? Para ficar diferente de maçã. Bom, somando as bananas e as maçãs, somando as bananas com as maçãs, temos um total de 15 frutas. Então, aqui nós temos 15, essa soma. Correto. Que é igual, olha aí, ó, é igual à soma de abacaxis e morangos. Então, quando eu somar abacaxis e morangos, isso vai ser o quê? Igual às bananas e às maçãs. Tá vendo? Sabendo que Pedro comprou 8 maçãs e 9 abacaxis, ou seja, nesse problema aí nós temos mais frutas, ele comprou, olha aí, ó, 8 maçãs e 9 abacaxis. Quantas bananas e quantos morangos ele comprou? Meu Deus, professor, que problema. Bom, então vamos lá. Vamos verificar o seguinte. Eu sei que bananas mais maçãs é igual a 15. Só que como isso é uma igualdade, se aqui é 15, quando eu somar os abacaxis e os morangos, também aqui tem que ser quanto? 15, correto? Muito bem. Aí, ó, bananas mais, quantas maçãs eu tenho? 8, tem que ser iguais a 9 abacaxis mais o total de morangos. Mas lembre, quando eu somar esses dois, tem que dar quanto? 15. Então, é só completar. 8 para 15, falta quanto? Muito bem, professor. Vamos lá. 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15. Então, falta quanto? 7. Então, 7, por quê? Porque 7 mais 8 é igual a 15. E aqui, professor, também a soma tem que dar 15. Se eu já tenho 9 abacaxis, para dar 15 frutas, faltam quantos morangos? Isso, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, faltam 6 morangos. Olha aí, ó. Porque 6 mais 9 é igual a 15. Muito bem. Então, eu tenho 7 bananas e 6 morangos. Olha aqui, ó. Letra C. 7 bananas e 6 morangos. Tudo usando apenas a igualdade. Muito bem. Aqui comigo. Então, temos que tomar cuidado com as igualdades, resolver os problemas com calma e ficar muito atento à interpretação. Chegou agora a hora do nosso resumo do conteúdo. Muito bem. Na aula de hoje nós vimos o quê? A questão das igualdades envolvendo as operações. Professor, mas eu não fiquei muito bem em relação às igualdades. Bom, nós temos que revisar com calma, de olho na tela. Podemos dizer que uma igualdade é quando duas operações ou quantidades são iguais entre si, ou seja, quando uma e outra têm o mesmo número de unidades. Utilizamos o símbolo de igual, o símbolo da igualdade, para representar essa relação. Então, aqui é um exemplo simples. Ó, um brigadeiro é igual a um brigadeiro. Se eu adicionar um bombom de um lado, para a igualdade permanecer, eu tenho que adicionar o bombom do outro lado também. Ok? Esse é o princípio da igualdade. Ó, se o João ganhou um brigadeiro e ele tem a mesma quantidade de brigadeiros do Gabriel, cada um ganhou um. Se eu dou um bombom para o João, eu também tenho que dar um bombom para o Gabriel, para eles ficarem com a mesma quantidade. Olha aí, ó. 1 e aqui 2, 2. Ok? Aqui comigo. Então, esse é o princípio da igualdade. Você tem que fazer esse princípio permanecer, tá certo? Sempre prestando atenção nos problemas, ok? Muito bem, chegou agora a hora das nossas considerações finais. Muito bem. E na aula de hoje nós vimos o quê? Vimos a questão das igualdades, ok? Nós vimos aí problemas envolvendo igualdade, vimos aí também alguns problemas envolvendo propriedades específicas da álgebra, e eu quero encerrar a aula de hoje com uma dica de livro muito legal. É esse livro aqui, tá bom? A Matemática no Museu de Arte. Professor, o que esse livro tem de tão especial? Esse livro ele é interessante porque você vai fazer um passeio nas obras de arte mais famosas do mundo e vai ter o quê? A matemática dentro dessas obras. Isso mesmo. O livro vai fazer uma relação entre arte e matemática. Você vai, além de conhecer grandes obras de grandes pintores, você vai observar a matemática que existe por trás dessas obras. E vai trabalhar também conteúdos de geometria. Então é um livro maravilhoso para que você possa acompanhar em casa. São pinturas belíssimas, além de todo o conteúdo matemático que tem nessas pinturas, tudo bem? Então vamos ler o livro, vamos acompanhar essas pinturas, vamos revisar a geometria, tá certo? E vamos aprender mais matemática. Bom, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Trabalhe as igualdades em casa, não é um assunto difícil, basta que você preste atenção e leia com muito cuidado os problemas. Leia a nossa dica de livro para que você possa se aprimorar mais. E eu te espero na nossa próxima aula. Um grande abraço!